Bom dia, pessoal! Quem fala com vocês é o Davi Brito, estudante de Sistema de Informação da Faculdade da Unime. Hoje eu vim trazer um tutorial acompanhado de diversos tópicos, como a instalação do Linux Ubuntu no VirtualBox, também a instalação de um servidor SSH no Ubuntu e entre outros. E para me ajudar a trazer esse tutorial, eu tenho meus colegas Felipe Arruda, Iago Lima e Guilherme. Para dar início ao tutorial, meu colega Felipe vai comandar a partir daqui e vai explicar a vocês o que é uma VirtualBox e o que é uma virtualização. E dar início ao tópico dele. Boa noite, pessoal. Me chamo Felipe Arruda e hoje eu vou explicar para vocês o que é o VirtualBox, o que é a virtualização e como instalar. Primeiro, o que é o VirtualBox e o que é a virtualização. O VirtualBox é um aplicativo que possibilita, por meio dele, a virtualização de uma máquina, podendo fazer essa máquina rodar outros sistemas operacionais distintos do sistema operacional da máquina principal, como por exemplo o Ubuntu, como veremos no vídeo. Primeiro passo de tudo, vamos instalar o VirtualBox, o que é uma tarefa bem tranquila. Só a gente vir aqui, pesquisar no Google VirtualBox e clicar no download. Eu não vou clicar, pois eu já tenho ele instalado, né? Agora com o VirtualBox prontinho para a gente utilizar ele, a gente agora vai para a configuração de suporte à virtualização na BIOS. Já aqui, dentro da BIOS do nosso computador, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apertar o F7. Após apertar o F7, a gente vai entrar na aba de configurações avançadas. Dentro das configurações avançadas, a gente vai em Advanced, vai descer até o CPU. No CPU, a gente vai descer até o SVM. E a gente precisa deixar exatamente como o meu tá, Enable. O seu provavelmente vai estar Disable. Entretanto, o meu está Enable por conta de que eu já fiz essa virtualização. Após configurar isso, você vai apertar o F7 novamente. Depois do F7, você vai apertar o F10 e vai confirmar que você vai sair e resetar o computador. Aqui está aparecendo que eu não fiz mudanças algumas na BIOS por conta de que eu já disse, que eu já tinha ativado o SVM. Bom, pessoal, após o processo de configuração da VirtualBox, nós iremos instalar o nosso sistema operacional. Nesse caso, nós vamos instalar a ISO do Ubuntu 24.04.2 LTS. Então, clicando aqui, irá começar o download da ISO. Logo após o download da ISO, nós podemos criar nossa primeira máquina virtual. Para isso, aqui no VirtualBox, nós vamos em máquina, novo, e podemos colocar um nome para nossa máquina virtual. E aqui vamos selecionar ISO. Tem o processo de instalação desassistida, onde podemos colocar o nome do usuário e senha, por exemplo. Nós vamos fazer todo esse processo de forma manual. Então a gente pode vir aqui e pular a instalação desassistida. Aqui também dá para ver, né, que ele faz o reconhecimento, é o tipo Linux e o subtype, aqui o Ubuntu. Na seção de hardware podemos definir a memória base dos processadores. Nesse caso eu tenho 16 GB de RAM, então eu vou alocar algo mais ou menos em torno de 4 GB de RAM. E os processadores, né, eu tenho um processador de 6 core e 12 threads, então podemos colocar algo em torno de 4. E aqui no disco rígido, se a gente for dar uma olhada nos requerimentos mínimos, aqui ele diz, né, 4 GB de memória RAM e 25 GB aqui, né, livres em disco rígido. Então podemos colocar algo em torno de 30 a 40. Podemos colocar aqui 40, por exemplo, e podemos deixar as outras opções como default. E finalizando, nós temos aqui a nossa VM criada. Antes de inicializar a VM, nós temos que fazer algumas configurações. Clicando aqui em configurações, podemos vir aqui em avançado e habilitar dois campos: área de transferência compartilhada e arrastar e saltar. Vendo aqui em bidirecional e bidirecional. Basicamente, isso significa que podemos copiar e colar arquivos da máquina host para a máquina virtual e vice-versa. Aqui a memória de vídeo por padrão ele vem de 6 MB, é recomendado, colocamos isso aqui até o fim, para ter um melhor desempenho gráfico. Então, feito isso, podemos clicar em OK e iniciar nossa máquina virtual. Após executar a máquina virtual, vamos selecionar essa primeira opção. Executando o Ubuntu, nós podemos começar as configurações. E nós selecionamos a linguagem, vamos procurar por Português Brasil,
E na acessibilidade, nós podemos mudar algumas configurações de visualização, por exemplo, como texto grande ou alto contraste. Essas configurações elas podem ser feitas posteriormente. Aqui ao lado do teclado, vamos manter em português Brasil. Conexão à internet, vamos selecionar não quero conectar a internet nesse momento. Vamos manter instalar Ubuntu. Instalação interativa. Instalação completa, né, para ter acesso a todas as ferramentas utilitárias. E podemos deixar marcado essas duas opções de drivers e suporte para formato de mídia. E aqui vamos fazer o particionamento de forma manual para entender um pouco como funciona essa configuração de disco do Linux. Primeira partição que vamos criar é a memória swap, né, uma memória virtual. Ela funciona basicamente como uma extensão da memória RAM, né, uma memória de troca. Então a gente pode vir aqui em mais, pode por exemplo colocar em gigas, definir 4 gigas para a memória swap. Aqui, swap. Ok. Então clicando aqui em mais podemos criar outra partição. Nós vamos criar no ponto de montagem /boot, que é a partição de inicialização do sistema operacional. Podemos manter aqui como SST4, colocar aqui em torno de 800 MB. Mas novamente vamos criar outro ponto de montagem /home, que é basicamente onde ficam as pastas do usuário. Como temos 40 GB, vamos definir algo em torno de 25 GB. E aqui utilizado como BTRFS. Ok. E aqui no espaço livre, clicando mais novamente, no ponto de montagem na raiz, que é o barra, utilizado como BTRFS novamente, em torno de 13 GB. Podemos clicar aqui em OK. Vamos deixar aqui selecionado para começar a instalação do sistema operacional. Então, em próximo, vamos configurar a nossa conta, colocar o nome, é algo assim, e aqui podemos definir uma senha. Então, guarde essa senha que ela vai ser utilizada posteriormente. E aqui eu vou desmarcar o campo solicitar a minha senha para entrar, né? Toda vez que eu inicializar um Ubuntu, ele vai ficar pedindo senha. Então, fica desmarcado. Próximo. Localização. Vamos colocar aqui São Paulo. América, São Paulo, fuso horário. Próximo. E aqui tem gerado as configurações, né? E já podemos clicar aqui em instalar. Então, aqui no Ubuntu, a primeira coisa que vamos fazer é abrir o terminal. Você pode vir aqui nesse ícone e abrir aqui o terminal e rodar dois comandinhos. O primeiro é o sudo pt update. Esse comando serve para consultar os repositórios configurados no sistema. Ele vai atualizar a lista de pacotes disponíveis e suas versões. Então, sempre antes de instalar ou atualizar qualquer coisa, para garantir que a gente está trabalhando com as versões mais recentes, a gente vai rodar esse comando. Aqui colocamos sudo para rodar como usuário root. Podemos clicar em Enter. Aqui colocar a senha que foi definida nas configurações. Agora nós podemos rodar outro comando, que é o sudo apt upgrade. Ele vai atualizar os pacotes que já estão instalados no sistema. E depois de um tempinho o processo foi finalizado. Bom, pessoal, o Davi voltou aqui, né? Agora eu vou dar andamento ao meu tópico, que é a instalação do servidor SSH e a criação de um novo usuário. Agora que já vimos que já temos um Ubuntu rodando normalmente na máquina virtual, vamos configurar o acesso remoto por SSH e criar um novo usuário. Lógico, depois de garantir que o sistema esteja atualizado, nós vamos instalar o servidor SSH, que vai permitir conexões remotas com essa máquina. O comando para fazer isso é sudo apt install OpenSSH, tudo junto, -server -y. Esse vai ser o processo de carregamento. Vamos esperar. Beleza. Depois que carregou, nós vamos verificar se o serviço do SSH está rodando corretamente. O comando para isso vai ser sudo systemctl status SSH. Se tiver aparecendo ali no Active, Active Running, quer dizer que está tudo certo. Como aí não apareceu, nós vamos ter que ativar isso manualmente.
Como não apareceu, quer dizer que o serviço não tenha iniciado automaticamente. Então a gente vai ter que fazer isso manualmente. E para fazer isso manualmente, tem que dar esse comando aí: sudo systemctl start ssh. Beleza, agora vamos verificar se está tudo certo agora. O mesmo comando: sudo systemctl status ssh. Agora, como está escrito ali active running, quer dizer que está corretamente, está funcionando corretamente. Agora, nós vamos. Se você quiser garantir que o SSH inicie sempre com o sistema, você pode usar esse comando aí, mas é opcional, tá? É sudo systemctl enable SSH. Esse é o opcional, galera. Se você quiser garantir que o SSH inicie sempre com o sistema, você tem que usar esse comando. Agora, para criar um usuário para se conectar via SSH, é o seguinte comando: sudo add user, tudo junto, add user, e você coloca o nome que você quiser. Aqui a gente vai usar o meu, Davi. Bom, pessoal, eu vim aqui nessa parte explicar para vocês direitinho o que colocar nessa parte, que a gente acabou não explicando direito, mas enfim, ali a gente acabou também colocando meu nome errado, mas releva. Na opção nome completo, você coloca o seu nome real, o nome da pessoa, o nome do usuário. Um exemplo, meu nome, Davi Brito. No número da sala você pode colocar. Isso é mais comum em ambientes de empresa ou de escola. Se não fizer sentido para você, você pode colocar algo genérico, como sala 101, ou deixar em branco até. Mas é mais utilizado em empresas. Fone de trabalho é o telefone do seu trabalho, um telefone para contato no trabalho, tipo 71 1234 5678. Bom, agora no telefone residencial, que é o fone residencial ali, você coloca o número da sua casa, o número residencial da sua casa. Agora, no outro é um campo livre. Você pode colocar seu número de celular ou outra informação, no caso. Bom, basicamente é isso que colocar nessa parte. Eu vim aqui explicar mais direitinho para vocês, né? Basicamente é isso. Bom, galera, essas informações elas ficam armazenadas no arquivo /etc/password e elas podem ser vistas com o comando finger, mas são raramente utilizadas fora de ambientes empresariais ou escolas organizadas. Basicamente é isso. Peço desculpa por não ter explicado direito no vídeo, mas voltei aqui para explicar para vocês. E basicamente é isso. Fiquem com a continuação do vídeo. Peço paciência para vocês e obrigado. Continue aí com o vídeo. Depois desse processo, se você quiser dar permissões de administrador para esse usuário, você usa o sudo usermod tudo junto, espaço -a, G maiúsculo, espaço sudo e o nome que a gente colocou, que no caso é o Davu. Beleza. Aí você já deu permissões de administrador. Agora que o servidor está instalado, o servidor SSH está instalado e você tem um novo usuário criado para se conectar remotamente. Bom, pessoal, após a instalação do servidor SSH no Ubuntu, nós vamos entender como podemos acessar o Ubuntu através do terminal SSH do Windows. Existem dois modos. O primeiro modo, aqui no VirtualBox mesmo, nós vamos na configurações, em rede, vamos selecionar o conectado em placa modo bridge, na onde
é uma configuração de rede que ela permite que a máquina virtual ela se conecte na rede física do hospedeiro, na máquina host. É como se fosse outro dispositivo na rede física. Então, aqui em nome, vamos selecionar a nossa placa de rede e podemos vir em OK. Aí vamos ligar aqui a nossa máquina virtual. Aqui no Ubuntu, vamos abrir o terminal e vamos digitar IPA para pegar o IP da máquina. Nesse caso, o nosso IP é esse selecionado. E aí, por exemplo, podemos vir aqui no Windows, abrir o PowerShell e digitar SSH. O nosso caso, o usuário é o VirtualBox, @ o IP. Aqui é a nossa senha que define as configurações iniciais. E aqui conectamos a nossa máquina virtual. Damos aqui ls, temos aqui, por exemplo. Outro modo de conexão é via NAT. Então vamos aqui na placa modo bridge, novamente na VM, configurações rede, vamos trocar aqui para NAT. E aqui nós vamos em redirecionamento de porta e vamos criar uma nova porta. No mais, cria, por exemplo, SSH, protocolo TCP, endereço do hospedeiro da nossa máquina host. Nesse caso, podemos colocar 127.0.0.1. A porta hospedeiro, vamos colocar 222. IP do convidado normalmente é 10.0.2.15. Você deve verificar na sua máquina. A porta do convidado podemos colocar 22. Clicamos em OK, OK novamente. E tá aqui. Com a nossa máquina virtual ligada, nós vamos abrir o PowerShell no Windows. Vamos digitar SSH VirtualBox @ e o IP. E a porta 2222. E a senha. Com a senha, já estamos conectados. Damos um CD documentos, mkdir teste para criar uma nova pasta. Damos um ls documentos e podemos ver que a pasta foi criada. Ainda conectado com o modo NAT, nós podemos copiar um arquivo da nossa máquina host Windows para o Linux via SSH. Com isso podemos usar o PowerShell. Aqui vamos usar o Secure Copy Protocol. Então aqui podemos utilizar, por exemplo, SCP para saber se está instalado em sua máquina. E nós vamos criar um novo arquivo. New Item. Temos arquivo na nossa máquina host e queremos copiar esse arquivo para a nossa máquina virtual. Para isso vamos utilizar SCP, vamos colocar "-p" maiúsculo e a porta que utilizamos anteriormente, o arquivo, e vamos digitar o caminho para a máquina virtual. Primeiro colocamos o usuário, o IP e o caminho. /home, /virtualbox, documentos. Aqui digitamos a senha. O arquivo foi copiado para a nossa máquina virtual. Agora podemos vir aqui no Linux, abrir o terminal, CD documentos e verificar se o arquivo foi criado. Bom, pessoal, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Todo esse tutorial foi na base do estudo, ninguém é especialista, porém é algo que a gente gosta, é algo que a gente gosta de trazer informação. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e apoiem o canal. Obrigado por terem assistido.